Olá, acadêmicos do sexto C, Direito Processual Penal, professor Adriano Gouveia. Hoje, dia 3/11 de 2024, estamos fazendo o nosso breve vídeo com a finalidade de revisão para a segunda VA. Assim vocês terão a melhor orientação no momento dos estudos. Aproveitem o domingo e vamos lá. O acusado e seu defensor. Estudem artigo 259 seguintes do Código de Processo Penal. A impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome e outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa a identidade física. Também ao acusado é garantido o contraditório e a ampla defesa com todos os recursos a eles inerentes. Estudem tudo sobre o acusado e seu defensor. Regras de suspeição e impedimentos 252 a 258 do Código de Processo Penal. Tudo aquilo que se refere à suspeição do juiz ou do promotor deve ser estudado entre esses artigos. Ao acusado, é possível realizar a própria defesa? Não. Ele necessita, caso não tenha habilitação técnica, de um advogado que o defenda. Entretanto, caso ele tenha habilitação técnica, por exemplo, se for um acusado que também é advogado devidamente inscrito na OAB, ele fará a autodefesa e a defesa técnica. A autodefesa é feita pelo advogado, por exemplo, pelo réu, por exemplo, quando ele nega o fato. E a defesa técnica é feita pelo advogado quando ele usa todos os argumentos jurídicos necessários para uma boa defesa do seu cliente. Então, a participação do advogado é denominada defesa técnica. E quando o réu nega, por exemplo, um fato, ele está exercendo o seu direito à autodefesa. Também estudem sobre a figura dos assistentes no processo penal, no caso, assistente de acusação. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir o assistente de acusação, artigo 268, 269, 270, 271, 272 e 273 do Código de Processo Penal. Como falado em sala, o assistente da acusação ele é coadjuvante, ele auxilia o Ministério Público na ação penal, podendo inclusive propor provas, participar da instrução, coadjuvando o Ministério Público. 261 e 267, eu já havia falado para vocês as regras de impedimento e de suspeição, vai cair mais uma questão sobre isso. Prova pericial, estudem tudo sobre a questão da prova pericial. Os peritos são auxiliares da justiça, artigo 275, 276, 277 do Código de Processo Penal. O perito, quando nomeado pelo juiz, ele não pode deixar de prestar aquilo para o qual foi chamado pela autoridade, artigo 277 do Código de Processo Penal, 278 também, muito importante vocês estudarem. Função do Ministério Público, falado em sala, está no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal e também está dentro do Código de Processo Penal. No processo penal, o Ministério Público tem por função propor a ação penal pública na forma da lei e prosseguir no processo penal em todas as suas etapas, inclusive nos recursos. O Ministério Público, além de parte, ele é fiscal do ordenamento jurídico. Estudem bastante a função do Ministério Público, pois irá cair uma questão sobre isso. Prova, toda prova deve ser pertinente com o processo. A prova deve ser admissível, pertinente, concludente, deve ter correlação com o tema probandum, com aquilo que vai ser provado. Se a prova não tiver pertinência nenhuma com o processo, o juiz pode determinar até mesmo que ela seja desentranhada. O que é desentranhar uma prova é retirá-la dos autos. Função dos peritos e dos intérpretes, também nos artigos 275 e seguintes, ele é obrigado a atender ao chamamento da autoridade judiciária quando designado para atuar no feito. Vai cair mais de uma questão sobre peritos e intérpretes. Também impedimento, suspeição, falado aqui no vídeo já, mais que uma questão. Função da testemunha. A testemunha fala sobre o que viu e ouviu sobre o fato. Neste caso, a testemunha é chamada de direta, ou seja, é a testemunha ictu oculi, daquilo que viu e ouviu acerca dos fatos, e a prova testemunhal é uma prova importante para o esclarecimento dos fatos. Não existe prova menor e prova maior. Toda prova tem como destinatário o juiz do caso concreto para o convencimento do magistrado. E o magistrado também, como presidente do processo, ele pode intervir a qualquer momento
quando houver qualquer ilegalidade durante o processo, pois ele é o presidente da relação processual. Artigo 251 do Código de Processo Penal, 252, 253, né? Incumbe ao juiz prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, inclusive, prestem bastante atenção, requisitar a força pública. Sobre testemunha, mais que uma questão, é um ponto extremamente importante, né? A testemunha fala sobre o que viu e o que ouviu, não podendo levar o seu depoimento pronto, escrito, porque o depoimento da testemunha é oral. Entretanto, o Código de Processo Penal permite que ela manifeste suas apreciações pessoais quando inseparáveis da narrativa do fato. Também está lá na prova testemunhal. Sobre a produção da prova, exame de corpo de delito, também falamos sobre isso. Acusado e seu defensor. O acusado, ainda que possua um defensor nomeado pelo juiz, que é o dativo ou da Defensoria Pública, ele pode a qualquer tempo nomear outro de sua preferência. Artigo 261 do Código de Processo Penal, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor no processo penal. Então, todos os artigos que irão ser cobrados na prova foram falados aqui nesse breve vídeo, acusado e seu defensor, juiz, Ministério Público, prova testemunhal, causas de suspeição e entendimento dos peritos e dos intérpretes. Também teremos duas questões dissertativas na VA. A primeira delas é acusado e seu defensor no processo brasileiro. Leiam bastante esse tema, os artigos já estão falados nesse vídeo. E outra, uma questão extremamente intrigante, muito importante e atual sobre a função do Ministério Público no processo penal brasileiro. Tá aí, pessoal, sexto C, vídeo de revisão. Tá aí, todos que pediram o vídeo, está aí para que vocês possam ter uma boa semana de estudos. E desejo uma boa prova. A nossa prova será na quinta. E uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Bom descanso.